Olá, amigos tubespectadores. Hoje o assunto é sobre aquela máxima popularizada por Ted Boy Marino: amar a humanidade e detestar o vizinho. Porque afinal, para que considerar uma opinião diferente quando você pode simplesmente se sentir ofendido com ela? O amor progressista veio para acolher a todos, menos você aí que ousou votar errado ou que fez uma piada fora do manual. Prepare-se para uma viagem ao maravilhoso mundo do toleramos tudo, exceto gente que pensa diferente. Pode parecer um conceito simples, mas exige um certo treino para conseguir desfazer amizades, romper com a família e tratar discordâncias políticas como se fosse o apocalipse em forma de slogan. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. Olá, estamos começando o programa, mas antes de continuar, eu quero dizer que este programa inteiro está no X e no Telegram. Do Estúdio Quinto Elemento. E se você quiser comprar um curso de... Não, sem curso. Bom, mas antes de voltar à programação normal, eu queria agradecer a Paula Borges por essa linda caneca. Fez as canequinhas. Caneca. Tem uma pra você, Arthur. Termos. Com seu Tem uma pra você da Termos. Só falta a gente fazer um programa numa arena de beach tênis. Eu vou pedir também pro nosso câmera aqui fazer um close aí. É o E-Quinto Termos. Seguimos agora sim com a nossa programação normal. E para falar de slogan, eu trouxe aqui Lucas Honorato, o cara que mais produz slogan na lacrosfera paulistana. Slogan mais todos os dias. Isso aí, Luigi Marnoto, um homem que transcendeu já os slogans, né? Sim. Já está na fase praticamente da decomposição dos slogans. Isso. Estou decompondo. Felipe Trielli, o menino que faz jingles, né? Nosso Charlie Harper aqui da panela. Como se chama mesmo? Faz tanto tempo que é esse. Remoto. Arthur Remoto Machado, o grande homem que financia os slogans, né? Claro. E eu, o menino, como é que é o nome do cara aqui que carrega a plaquinha? O homem sanduíche. O homem sanduíche, o cara que carrega a placa do ouro. Vem do ouro. Vem do ouro. Não, tem um nome isso aí, esqueci o nome. Homem sanduíche. Compre e vem do ouro. Tá bom. Homem sanduíche. Você falou do Charlie Harper, é sempre o exemplo que eu dou da diferença de trabalhar no Brasil e nos Estados Unidos. O cara faz exatamente a mesma coisa que eu. E ele tem uma casa em Malibu de 3 andares. E eu tô aqui andando a pé. Mas o Washington Oliveira teve uma casa. Não, mas ele não faz exatamente a mesma coisa. Não fez jingle, né? O Zé Rodrigues tem uma casa no campo, pô. Tem uma casa no campo. É verdade. Tinha, né? Quer dizer, ele tem. A casa no campo ainda existe. Bom, pra quem não sabe, Zé Rodrigues foi um grande compositor, amigo de Sá e Guarabira, e que fez alguns jingles, né? Muitos jingles. Comentários reclamando disso aqui que a gente tá fazendo agora. Que você sai muito do assunto. Então, a gente tá respondendo de uma maneira educada. Talvez na próxima não seja tão educada, porque o Luigi tem me ensinado a ser mal criado faz tempo. Imagina. Já. Reclamaram que a gente saiu do assunto? Até parece, né? Conversa de bar, essa coisa, como se a gente é muito sério aqui, a gente fala... Vocês preferem o quê? Que a gente fale com aquele tom empolado, que nem a Globo News, só que só fala... É melhor falar mas a coisa certa de um jeito errado do que a coisa errada. A gente vai trazer umas gravatinhas borboleta, uma boa cartola, cachimbos. Charuto já é moderno. É vulgar. Aliás, qual é o assunto? O assunto é o amor da esquerda pelas pessoas que pensam diferente dela. Eles amam. O amor nos tempos do cólera. O amor nos tempos do cólera. Tinha o amor nos tempos do Collor, né? Que era esse mesmo amor. Bom, a gente viu nos Estados Unidos, né? Hoje até te mandei um negócio, eu achei que era fake, cara. Eu fui procurar e é verdade. Sim. Que, entre outras coisas, a gente já falou até aqui das moças raspando o cabelo. Tem as moças que não querem mais ficar com rapazes que votaram no Trump. Uma psiquiatra em plena MSNBC, dizendo para os membros da comunidade LGBT e para os espectadores do canal, para romper com os familiares que votaram em Donald Trump. Coisa saudável, né? Coisa saudável. Inclusive nos feriados. Não é para ir nem nos feriados visitar a família. Ação de graças que vai chegar agora. Ação de graças. Natal. O outro rapaz da agência de emergência lá em Miami, dizendo para não ir ajudar pessoas que
que votaram, sofreram... Gente que está precisando de ajuda, que precisa ser resgatada por causa do furacão, mas se tiver o Donald Trump lá na plaquinha da coisa, não ajuda. Rapaz, não, mas isso é verdade. Pior. Isso é verdade, o cara foi demitido. Isso pra mim é pior. Pelo menos, né? Não, mas aqui no Brasil mesmo, quando teve a tragédia do Rio Grande do Sul, teve gente falando, votaram no Bolsonaro, agora estão levando aí, não sei o que lá. Mandaram bem feito. Isso. A gente falou muito dessas coisas todas, eu acho que é legal a gente pontuar cada uma, porque essa história, por exemplo, do furacão, virou um assunto, um escândalo mesmo, e isso foi depois da eleição, né? Imagina se isso vaza antes, porque ia ser uma porrada maior. Porque foi o seguinte, vazou um documento para o Daily Wire, que era um dedo duro, né? Whistleblower, que eles falam. O cara lá pegou o documento mostrando o documento oficial do FEMA, que é o que toma conta das pessoas quando tem alguma tragédia, né? Que foi o caso do furacão. Dizendo Defesa Civil. Defesa Civil. E dizendo explicitamente, oficialmente, que não é para ajudar esses caras. E aí eles falam, mas foi uma coisa isolada. Acontece que já aconteceram outras coisas. Casos isolados, assim, várias vezes. Como na história dos... Até o Michael Knowles lembrou disso. Na história dos católicos, que o FBI estava investigando o católico como terrorista, né, nas igrejas mais tradicionais. Não, eles são um perigo terrorista. Não, foi só um memorando uma vez. Aí descobriram 2, aí 3, aí 8 memorando. Começaram a ver que o bagulho era generalizado. Então, assim, é de uma crueldade, né? Humana, falta de cara. palavras. Me falta. É desumano, né? Me falta. Mas é a consequência natural, e a gente fala isso tem um tempo, é a consequência natural do discurso deles todos, que é o seguinte, olha, nós temos esse discurso aqui. É a mesma coisa que acontece no nível micro e no nível macro, né? Nós temos esse discurso aqui, com essa forma ideológica aqui, isso aqui é bom. Todo o resto, não é que discorda de mim, é que é mal e é intolerável. E aí você começa... O mal, né? Você começa a colocar quem discorda de você como uma espécie de pária, né? E você vai colocando rótulos. Quem pensa isso aqui é fascista. Quem pensa isso aqui é genocida. Quem votou no fulano que matou não sei quanto, que matou não sei quanto, né? Tá contribuindo pra morte. E aí, dali a pouco, você vai associando um monte de desgraça a uma posição política específica, e às vezes não é nem um conjunto de ideias. É a não rejeição de uma pessoa. Que não é que o cara apoia o Bolsonaro, ele votou porque achava que o Lula era pior. Exatamente. E aí, de repente, o cara é um terrorista, o algoritmo adorou essas palavras. Quase não é uma pessoa. Né? Exato, e aí, e aí tem que morrer mesmo, né? Porque sim, tem que se terminar. Se o discurso que tá tudo ancorado naquelas ideias malucas pós-estruturalistas, né? Se o discurso, ele molda a realidade, e se o discurso dessas pessoas leva a realidade a um sistema que mata e tira a vida das pessoas, né? Esse seu discurso transfóbico mata. É mesmo, aqui as piadas que a gente fez, morreu. Eu consegui ouvir os gritos na Augusta daqui. Do baixo Augusta. Exato. Então, assim... Até no alto, já. Então aí, olha, você tem que acabar com as pessoas que têm esse discurso, tem que sumir. Ou elas mudam o discurso, ou elas somem. Isso. Né? Então E é a mesma coisa no nível macro, como o Arthur bem fala no Geoeconomia a respeito da democracia liberal, né? Finalizando esta introdução, chega-se ao cúmulo desse que a gente viu agora. Que é das meninas. Mulher, um movimento, não é assim uma ou duas também. Um movimento de mulheres que estão ensinando a envenenar os seus maridos ou namorados. Eu também achei que era fake, e aí fui buscar e realmente... Tem até um nome, eu esqueci. Mas... Aqua... o nome de uma... do veneno. Que homenageia uma mulher. Make... Aqua, não sei o que, Great Again, que é uma mulher que na Idade Média, eu acho, envenenava os homens, ela vendia isso, veneno, tipo assim, você quer envenenar seu marido com a cerveja? Aí tem o nome dela, aqui põe esse negócio aí. Então assim, tá nesse nível de loucura, né? Arthur, dê o seu palpite aí que você não falou ainda. Aquatofana. Cara, Isso. Aquatofana. Eu tava pensando o seguinte, eu acho que esse movimento, a esquerda tem sofrido uma mutação, que é o seguinte, no passado eles tinham a questão de um embate, então eles falavam, a gente precisa debater com quem discorda, quer dizer, havia uma ideia de um combate ideológico, e isso mudou, e eu acho que isso mudou porque o objetivo final
não só deles, mas numa ideologia que tem prevalecido, como o Lucas falou aí sobre a economia, que eu falei um pouco disso outro dia, é a ideia de acabar de fato, com a política. Então, eles simplesmente agora estão negando o próprio caráter conflituoso da sociedade, dizendo que, olha, esquecendo que existe, de fato, conflito, que na verdade é impossível você erradicar o conflito. Então, estão buscando um consenso que, por definição, todo consenso gera exclusão, né? Claro. Então, o que os caras querem, no fundo, é buscar uma sociedade em que eles têm uma arrogância moral enorme, um pressuposto de que eles são bem, que eles fazem bem, né? E aí dizendo o seguinte, olha, então a nossa política está certa, a gente tem que combater o mal. Então uma visão maniqueísta, e por isso eu acho que é o contrário da política, de tudo. Mesmo que tinha uma definição, uma vez que eu vi sobre partido político, que era até inteligente, apesar de ser política, porque tem a ver com matemática. O cara falava que o partido político é o lugar geométrico das opiniões discordantes. E é exatamente isso, cara. Cada um tem ali e tal, você vai buscando não um consenso, mas um ponto de encontro no partido, né? E eu acho que o grande ponto hoje é que, assim como o jornalismo, ele não promove mais o debate, ele tem excluído o debate, né? Sim. Porque ele não fala o que ele fala o que ele gostaria que fosse, e todo o resto é fake news. O complemento dessa ideia hoje tem sido pela esquerda a exclusão total do debate político e esvaziamento da política para ter uma pauta única. Exatamente. Isso. Se a política é um jogo de interesses, né? Porque é como fosse um substituto para porradaria, é um jogo de interesses. Você tem grupos de interesses que têm interesses divergentes, né? Claro, que muitas vezes são opostos uns aos outros. Antigamente você dava com o tacape na cabeça, resolvia. Depois vamos conversar, aí quem sabe a gente vamos ver o que dá para fazer. Voltamos ao tacape. Vamos negociar, e aí, olha, negocia-se, e aí quem vence, quem consegue instituir a coisa, às vezes um perde, às vezes outro ganha, sim, e fica nessa tensão, né? E aí... Que é saudável, né? Exato, acontece. Né? E aí, no final das contas, é que existem aí duas dimensões, né? É uma tensão que é, quando alguém vence, o que o vencedor, o produto da vitória, ele é imposto no TACAP, né? Mas todo mundo concordou com aquele TACAP, né? Eu concordo, olha, essas são as leis e quem não segue, né? Ou recebe uma multa, ou não sei o quê, e se recusar, TACAP. Sim, TACAP. O negócio é que é o seguinte, eles não querem discussão nenhuma mesmo. Não. É TACAP para todo mundo direto, que divergir do vai grupo. Direto pro TACAP. E eles fazem uma espécie de uma redoma que dá a ilusão de liberdade e de discussão, né? Cara, você assiste o Pedro Doria falando e ele estava respondendo ao texto do Bolsonaro, que o Bolsonaro teve um artigo do Bolsonaro. Foi na Folha de São Paulo. Aceitem a democracia. Ele falou, veja, furou a boia. Quando nós perdemos, nós não ficamos sem aceitar a derrota. Todos os nossos artigos são a respeito de como nós podemos ganhar na próxima. E assim, sim. E aí você rebobina um pouco pro cara falando, não existe bolsonarismo moderado, isso tem que ser... Não há diálogo com essa gente. Isso tem que ser extirpado do discurso público. E assim, esse é o moderado falando. Esse é o Pedro Doria é o mais moderado possível, é o que mais dialoga com a direita, né? E aí eles vão falando, olha, veja bem, enquanto o bolsonarismo é inaceitável, tem esses elementos aqui que tem esse discurso que é liberal na economia, que não são assim, tão reacionários, tão religiosos. Esses aqui a gente pode discutir. Os elementos que eu concordo, né? Basicamente. Exato. Aqueles que têm por base a cosmovisão, a visão política, olha, a visão de como devem se dar os limites, que eu concordo, esses eu deixo no discurso. Porque daí você perde uma ou outra batalha por coisas secundárias, tipo, olha, a gente vai aumentar a dívida aqui, sim, ou a gente vai cortar gasto. Você perde uma outra coisinha, uma briga econômica, um negócio aqui e ali, mas você mantém o jogo do jeito que ele tá. Então Você falou uma coisa no começo que eu acho que é fundamental, que a impressão que dá é que estava se brigando, né, sei lá, um Trump mesmo, que eu acho que ele é um cara inteligente e bom,
fala alguém de esquerda inteligente, bom, mesmo que seja antigo, não tem, né? Um Kennedy, vamos dizer. Brizola. Brizola. Mas tudo bem. Vamos colocar Brizola, que seja, em termos de exemplificação. Só que, cara, você tava falando de Trump e Kamala Harris, velho. Assim, o cara que vota no Trump tem 52 milhões de motivos além do cara ser meio conservador. Tanto é que a esquerda em massa, né? Boa parte de democratas votaram. As mulheres em massa, essa coisa de a mulher não votou nenhuma, apesar de ter votado em menos número, foi um número muito grande, perto do que costumam votar em republicanos. A questão é que, assim, você não, além desse absurdo deles falarem que o Trump é muito ruim, muito pior do que ele é, ainda tem o fato de que muita gente votou nele, mesmo sabendo, ou até imaginando que ele seja um pouco pior do que ele é, porque o outro lado era muito, muito, muito pior, inclusive, do que eles estavam falando. Sim. Quando você vê as capas das revistas, alguém postou isso das Kamala, né? Das Kamalas. A Kamala era uma rainha, era uma estadista. Meu, você ouve ela falar 3 frases e você fala, essa mulher não sabe o que tá falando. É pior que a Dilma, porque a Dilma, pelo menos, a gente não entende. A Kamala a gente entende e fala, eu preferia não ter entendido. Então, cara, é um ponto importante isso. E na manhã seguinte... todo mundo que falava que a Kamala era altamente inteligente, brilhante, que a Kamala era brat, Kamala is brat, todo mundo na manhã seguinte falou assim, não, ela era uma candidata fraca, ela foi muito mal na campanha, ela foi uma vice-presidente apagada. Então como é que você defendeu ela como uma estadista brilhante, entendeu? Fica mais claro durante a campanha ainda, toda. Porque a defesa não é uma defesa sincera. E aí isso também ficou claro para todo mundo. Porque assim, o cara fala que o Bolsonaro é o golpista que vai acabar com a democracia. O cara queria dar um golpe para acabar com a democracia e prender todos os gays e matar todas as pessoas que discordam. E aí, um belo dia, está escrevendo no jornal que fala tudo isso, na Folha de São Paulo. Ou seja, ele sabe que o cara não é tudo isso. A mesma coisa que a Kamala... No dia seguinte à vitória do Trump, nem chegou a fazer um discurso. No dia seguinte, ela foi embora, deixou o secretário dela falar, pessoal, parece que não deu, não sei o que, amanhã ela vem aí. E no dia seguinte falou, olha, temos que aceitar. Imagina se vamos imaginar que o discurso dele é real. Um cara que realmente é uma ameaça à vida e à democracia e a todos os problemas. Você vai chegar no dia seguinte, temos que aceitar. Como ele venceu democraticamente, ele quer destruir a democracia, eu tenho que deixar lá. Então, assim, é um absurdo, cara. Tem uma fala do Bill Maher, que é um cara de esquerda, né? O cara pergunta pra ele, o que você vai fazer agora que o Trump ganhou? Eu vou seguir minha vida. Claro, ele ganhou faz 8 anos e não aconteceu nada do que disseram que ia acontecer. Minha vida continuou normal, então eu vou continuar igual. Entendeu? Vou discutir pautas aqui e pautas ali, entendeu? Não tem... Por isso que eu acho que essa vitória... Desculpa, é interessante. Agora, uma coisa importante é o seguinte, o movimento revolucionário nunca foi um movimento que queria conversar. Se você pegar lá desde a Revolução Francesa, o negócio dele não é conversa, é cortar a cabeça. A história é cortar a cabeça. E aí você pega, por exemplo, século XVIII, o que eu acho que aconteceu no século XX especificamente, foi por causa das guerras, enfim, todo aquele banho de sangue, ficou feio você defender esse tipo de coisa mais radical. Esse tipo de revolução. E aí, muito inteligentemente, com os teóricos de Frankfurt, com o Gramsci da vida, eles dominaram a cultura e fizeram uma coisa muito inteligente, ridicularizaram a direita, os conservadores. Então, você ficava com vergonha. Eu lembro que nos anos 80, nos 90, falar que você era conservador, você tomar de tudo que é lado. Pensar em falar em direita, né? Porque era um negócio meio esquisito. Você tinha o Paulo Francis, mas ele era visto meio como um animalzinho zoológico. O Francis era exótico. Exótico. Sei lá, não reassisti os Manhattan. Será que ouvindo, ele não é um liberal, bem liberal? Sim. Não chega a ser um conservador. Não. O Francis tinha algumas coisas de pautas de comportamento, algumas coisas de conservador. Mas ele era a favor de droga, liberação de droga. Achava o Norman Mailer interessante, entendeu? Porque ele foi candidato, o Norman Mailer foi candidato a presidente, né? O Norman Mailer? Norman Mailer foi candidato a presidente e a campanha dele era essa. Geral, libera as drogas,
era um liberalzão. Então, mesmo um conservador que estava em evidência não eram 100. Não, o que tinha era assim, eu tinha vergonha, por exemplo, de dizer que gostava de um texto do Gustavo Corsão. Aí, Sim, entendeu? então católico. Aí já era pesado. Aí você tava... Tinha um negócio. Você tinha que falar isso um dia. Era religião. igual ouvir Wilson Simonal, era quase a mesma... Eu tenho impressão. Então eles pegaram esse período, só para terminar, eles pegaram esse período e conseguiram dar um verniz parecendo cool, né, aquela esquerda festiva. Isso. Agora a gente olha... Saíram de moda, né? Saíram de moda E e aí ficaram muito cafonas, né? Você olha para um Pedro Doria, por mais, você não se empolga com uma figura dessa. Não, porque tinha aquele discreto charme exatamente, uma coisa meio, aquela coisa meio de você fazer piadinha, que é o que não querem deixar a gente fazer, os nossos... Deixa de fazer piada. O Lucas sem piada, meu... Não vive, não vive. O A Lucas gente perde, pô, piada. metade do fala. Não, o que eu ia falar é justamente isso. Você olha para essas figuras, eles fazem uma espécie de um jogo duplo que é muito esquisito, porque, por um lado, eles têm a pauta da defesa da democracia, né? É a defesa da democracia e quem não gosta de mim é antidemocrático. Antigamente a democracia não importava tanto assim. Nem um pouco. Sim, exatamente. Inclusive, a democracia só passou a importar quando a defesa, no Brasil, isso pelo menos, isso não é necessariamente uma coisa, a mesma causa da esquerda internacional, do discurso da esquerda internacional. Quando a democracia se tornou um cavalo de batalha relevante o suficiente para derrubar o regime militar. Aí beleza, para derrubar a ditadura a gente diz que defende a democracia. Portanto, aí é o mito fundador dessa esquerda após 64, é a derrubada da ditadura. Né? Tanto é que eles não deixam ninguém esquecer disso. É 64, as vítimas da ditadura e tal, e não sei o que, ficam repetindo. Sim. Portanto, olha, nós temos aqui uma esquerda, que é o quê? Comunista, revolucionária, que quer destruir o sistema capitalista. Mas a fundação dela é no estabelecimento e na defesa da democracia. Ou seja, é por si só um negócio contraditório. Aí você vai ver os veículos dos caras que estão falando contra o bolsonarismo antidemocrático e não sei o que lá, né, que você não pode defender certas coisas, que é ruptura com o sistema e não sei o que. E aí eles entrevistam pessoas, colocam pessoas na bancada deles para falar que são pessoas que defendem a Revolução Armada, por exemplo. Então assim, olha, exato. Então assim, você tem o Eduardo Moreira, socialista, bom vivant, bonzinho, né, que quer manter o regime democrático, reformista, né, não é revolucionário, reformista. Que despreza quem atenta contra a democracia, e ele contrata pro veículo dele duas pessoas da Soberana que defendem a Revolução Armada. Chama lá o Jones Manuel, que também ele chama o sistema de democracia burguesa e acha que tem que falir. Então é o seguinte, é óbvio que não tem a ver com a defesa ou não da democracia. Claro que não. Tem a ver com a bandeira que você consegue utilizar para botar o seu projeto político para frente. E esse pessoal, eles sabem que eles discordam entre si. Eles estão unidos, por quê? Porque eles estão vendo a força de um discurso que é oposto a todos os... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? E eles usam esse discurso democrático para nos derrubar. A partir do momento que nos derrubarem, aí eles vão brigar entre si, e aí vão ter aqueles que defendem o sistema e aqueles que não defendem. Claro. Então é só uma coisa que é um pouco óbvia, né? Mas tem que ser dito tá porque... Tá ficando cada vez mais óbvia. Né? Não era tão óbvia. No começo da redemocratização, era quase inexistente. Sim, já existia isso, já estava a semente ali. Só que a gente não percebia, porque isso. Meu pai pode até falar melhor. De teatro das tesouras, né? A sua vida inteira, você viveu um mundo que a esquerda era o cool, era o legal, né? Tipo... não era só o cool, era o que era... Opa! Não era o que... Não era só o cool. Era cool. Era bom. Maneiro. Não era só maneiro. Não, você fala cool, faz assim cool, pra saber. Cool. Não era só isso, era a verdade. Quer dizer, exato, era mais do que ser legal. Se olhasse, e aí assim, passava pano para as atrocidades, né? Falava assim, não, aqueles expurgos na União Soviética foi só um desvio de... Deturparam o Marx. Deturparam o Marx e tal. Então a gente... não tinha como ser de direita, entendeu? Até porque a gente... os livros que chegavam aqui eram todos de esquerda. Assim, mesmo os liberais, né, os americanos e tal. Cara, eu tive livraria, né? Então tinha muito pouca coisa fora desse espectro. Tinha assim, do centro para a esquerda. Né? E aí isso tinha livros políticos era assim, e tal. Aí tinham os romancistas e tal que saía um pouco dessa coisa da política, né?
Mas era, enfim, os grandes escritores que a gente lia eram tudo esquerda. Mas os veículos de divulgação cultural estavam todos na mão da esquerda. Todos. Quando eu comecei a me As revistas literárias, quando eu das comecei a me TVs. interessar por literatura, tudo, você só tinha acesso a isso por meio de gente de esquerda. Não existia gente. E a cultura pop também era toda de esquerda. Toda na mão deles. toda na mão deles. Não sei, a Não, pop pá, tinha o que era importado dos Estados Unidos tinha muita defesa do americanismo anticomunista, tinha... Sim. Então era Não, mas balanceado. talvez a no cultura pop, pop você você fala, diz, né? você diz, cultura pop, cultura pop, no você geral, diz o gibi, essas coisas. Não, Também, eu tô pensando mais assim, cinema. a novela da Globo, Ah, por sim, exemplo. isso sim. A cultura popular, eu falei pop, mas apesar de que tinha pop, os bregas É. às vezes também eram bem conserva, né? Mas essa coisa do cara Daí, José. o dono da Globo lá, o Roberto Marinho, não, era mais ligado ao regime militar, mas os caras que escreviam a dramaturgia eram todos comunistas. Ah, e Tanto mesmo- é que ele falava, né? Eu Os cuido meus dos com- meus é. comunistas. E mesmo o núcleo de jornalístico, era o pessoal de esquerda. Ou era a esquerda festiva, que também não era que era a esquerda mais liberal e tal. Mas era todo mundo. Aquela turma do Antônio, você encontrava lá desde o Simonsi. Antônio, só para explicar, Antônio, um botequim chique da do zona do sul Leblon, do Rio. da Zona Sul, que a intelectualidade toda se reunia lá. ali. E diziam na época, pô, que tinha gente de esquerda, de direita. Quem era de esquerda que ia lá? Era o Simonsi, de direita, desculpa. Era o Roberto Simonsi, o Delfim, que não era propriamente um cara De direita. de direita, né? Liberais, Só porque ele trabalhou no governo militar, ele era um cara de direita. Então, quer dizer, não tinha, tinha uma hegemonia mesmo no jeito de olhar o mundo, né? E eu acho que não era só um fenômeno brasileiro. Isso acontecia Sim, no na mundo cultura inteiro, quer dizer, geral, na cultura do mundo ocidental, né? Ou, por exemplo, a cultura americana era muito baseada nesse anticomunismo, tudo, mas mesmo assim era uma contracultura que estava questionando os valores tradicionais já Claro. americanos. Embora eles não estivessem adotando uma visão propriamente comunista, eles mesmo talvez não estivessem não soubessem que estavam entrando nessa armadilha. Nessa armadilha comunista, acabou que é se- aquela ideia do Marquise, liberal, do liberal. exato. É um anticomunismo progressista. Sim, exatamente. Isso, Exatamente, que isso. acaba entrando no comunismo. Que Uma era o hora vai entrar. hipismo lá. o pessoal. Fala aí, Arthur. Então, eu ia dizer só o seguinte, eu acho que essa questão toda, por exemplo, tá falando do liberalismo, eu concordo com um cara que fala que não existe a política liberal, existe uma visão, uma crítica liberal da política, porque ela é fundamentalmente econômica, né, ou de um pressuposto equivocado do homem. Mas o que me chama a atenção na história toda é que apesar desses movimentos, que tudo bem, são batalhas ideológicas, no limite, a política, ela teria que harmonizar essas questões, né? Então, assim, viver com esses conflitos. O que acontece hoje é exatamente o controle tão absoluto do discurso público que você, até, por exemplo, a rede social, que é um dos veículos, né, um dos meios de mobilizar essas paixões, essas discordâncias, essas visões, eles querem controlar para que não exista mais. Então, e aí o que acontece? Obviamente, as pessoas estão se sentindo tão longe da realidade, tão não representadas pela política, tão sacaneadas, no limite é isso. E é engraçado porque são os dois lados, né? É um sentimento quase que lavagem cerebral, porque tem um lado que se sente sacaneado pelo outro e o outro se sente sacaneado por Exato. esse também, né? E os dois estão Então, sendo cara, assim, sacaneados por um terceiro que está tomando Exato, conta. então esse é o tomando ponto. conta, Tem algo errado aí, porque o cara tá fazendo uma lavagem cerebral, que é o seguinte, esse sentimento de estar sendo sacaneado faz com que o cara desperte esse ponto de eu não converso com você, você não é digno. Então assim, tirou a dignidade, tirou a humanidade do cara. E o mais louco é que não é com um cara que é só teu vizinho, o teu amigo de trabalho, é com a família. Então isso acontece, não é assim com primo, acontece entre marido e mulher. Tem marido de direita, mulher mais de esquerda, e meu irmão, o cara, daqui a pouco ela não fala mais contigo. Sim. Uma das campanhas da Kamala era literalmente isso, falando literalmente nesse caso de verdade. Ela falava de forma literal, com todas as palavras, assim, engane o seu marido, minta para o seu marido, mas vote na Kamala, se o seu marido for trumpista. Então. Ou tipo assim,
é um negócio assim tão... coloque Agora, a política acima da sua... Como agora, eu também não se sei- o marido trampista, a mulher, vou votar Sim, na isso é isso Kamala, mesmo. tudo bem. Não, e que tem um Se bem que é pressuposto bem mais mega sensato, preconceituoso. Exato. É. Mas olha como é que isso é preconceituoso. Quer dizer, é inimaginável na cabeça da Kamala, sabe o quê? Que Dessa pessoas besta, podem discordar. e que a mulher pode votar no Trump. Também. Ela pode querer votar no Trump. Então ela já parte do pressuposto que você é obediente mesmo, então você vai votar no quem você não mandar. Como se ela não pudesse olhar pro Make America Great Again e concordar, porque ela olha e fala assim, cara, eu quero um futuro melhor pra minha família, pro meu filho, né? Eu quero menos violência. Então esse é um absurdo. E esse absurdo é o mesmo pressuposto que o pessoal vira e fala assim, nós precisamos ouvir a voz das mulheres, por isso nós precisamos de mais mulher na política. Por que a mulher não pode votar num homem? Ela não pode acreditar. Eu quero votar no, sei lá, no Sim, Arthur. sim. Né? Eu acho que quando eu me candidatei, né? Ela disse que sim, mas eu não pedi foto. Minha mulher disse que votou em mim. Pô, então você fala, cara, porra, ela não pode. Então, assim, como ela não votou numa mulher, Mas então já não é feminista. Entendeu? Só para falar, o slogan dessa campanha era pior. Ela começava, não era o slogan, mas ela começava assim: ainda existe um lugar em que uma mulher pode escolher nos Estados Unidos. Rapaz. Como se os Estados Unidos fosse assim, inteiro. o Ladies lá, Maiden. Como é Não. que é o nome da Maid's Tale? Não sei o que Tale. Que é aquele negócio que as mulheres. É uma distopia que as mulheres eram. Alguém vai Handmaid's lembrar. Tale. Handmaid's Tale. Como se fosse os Conto Estados da Unidos Aya. fosse isso. Mas lá na hora de votar você consegue, viu, mulher? Não, como se fosse o Irã, como se fosse o Afeganistão. Fala, Lucas. Não, eu ia dizer que é muito doido isso aí, que é o seguinte, você estava falando que é um sacaneando o outro e o outro sacaneando um e todo mundo no bolso de um. De um terceiro. De um terceiro, né? E se você for olhar bem, esse exemplo que a gente estava vendo agora o pessoal lá no ICL tem o socialista, bonitinho, o banqueiro socialista. Aí ele tá financiando ali os comunistas, aí tem um que é comunista revolucionário, outro que não sei o quê. É engraçado que quando terminar a porradaria, derrubam o bolsonarismo, a gente aqui vai tudo preso, vai todo mundo pro chilindró. Vai. Quem é que tem o meio de ação? É o comunista que foi contratado para fazer um programinha pro Eduardo Moreira? Ou é o Eduardo Moreira, banqueiro, que é amigo que diz que teve seu despertar de consciência social com a rainha da Inglaterra? Então, assim, no final das contas, no meio dessa briga, ou ao contrário, né? Os liberais que são mais à direita, que não são necessariamente o Pedro Doria, mas que o Pedro Doria acha admissível, tá bom, eles ganham. Eles estão dentro de que estrutura e jogando qual jogo? Né? Então, tem, de fato, um ecossistema inteiro, né? Você tem aí o Monte de ONG, você tem essas organizações supranacionais, Sim. você tem o sistema financeiro, e esse negócio permanece independente de quem ganhe. Sim. Né? E aí ele adota a estética e o discurso de quem ganhar. De quem ganhar, exato. Exatamente. Enquanto isso, na parte de baixo, tá todo mundo se degladiando. Agora, é interessante você pegar, por exemplo, no caso do amor esquerdista, você tem alguns casos no Brasil que algumas pessoas estão se ligando e fica cada vez mais evidente o que a gente estava falando. Por exemplo, a Jojo Todinho. Jojo Todinho, enquanto era um capacho do sistema, né, era ótimo. Baixava, né, servia a narrativa de esquerda, estava tudo ótimo. Ela simplesmente disse que não era mais de esquerda, ela perdeu o contrato pra caramba, a mocidade expulsou ela, não sei o quê. Quer dizer, então, você vê assim, não é... E o curioso, Fala. o curioso é que agora dizem que, não, é que ela é muito mal criada. Não era. Sempre foi uma lei. Porra, Não, ela é muito mal criada. Outro não é dá o Thiago pra- Leifert também, que também descobriu Isso, a duras penas que o movimento não está interessado em pessoas, está interessado em quem defende as ideias. Agora, o mais preocupante aí, eu acho, é o seguinte, isso já respingou na direita e nós, inclusive, fomos vítima disso, né? Claro, quando a gente fez a entrevista com o Doguinho lá, bate um monte de gente assim, não fala mais com essa gente, não vê, não sei o quê, bate a mão no livro do Olavo de Carvalho, como se fosse a chefe da capitania hereditária do Olavo, né? E cara, não podia chegar e falar, pô, gente, vamos conversar, vamos bater um pouco, vocês estão, talvez, olha indo aí, no caminho vocês podem errado. estar equivocados, Vocês podem né? estar equivocados. Eu aceito Porra, essa. a gente Curiosamente, Não, mas aí... Curiosamente, compararam novamente o Dugin, né, usando a mesma história da Kamala com o Trump. Chamaram o cara de Hitler, não sei o quê. então, Né? O cara é o Hitler,
cara não sei o que, você fala, cara... Não preciso conversar com um Você diabo. falaria com Goebbels? Cara, entendeu? Assim, quer dizer, essa histeria entrou dentro da cabeça de muita gente na direita. É um pensamento mais fácil, né? Você faz a dicotomia, faz Você se alimenta bom, da mal. briga. Essa Sim, história também. do Bolso escrever na Folha, Também. para uma certa turma aí, está sendo a prova que ele se que entregou. ele se vendeu ao ao sistema. Caraca, sistema. velho. Não pode, É, sério. não pode ter acontecido. Não que- tem como. Você Não. tem que ser sempre um marginal para isso. poder para esses caras adorarem, gostarem de você. Vai tudo E o cagado. pior, cara, é que o Trump... Isso aqui mais me irrita. Porque a gente viu o quanto ele teve fez que de- abrir mão de um monte de Sim. coisa, de diminuir o discurso. No discurso. Diminuir a Sim, temperatura. a temperatura, né? Fazer até acordo com gente. Imagina, cara, é que aqui a galera não tem noção do que é Robert Kennedy. Cita Júnior, o nome, é sim, tipo né? Tabata Amaral. Era por aí. Não sei, é porque não tem exatamente. Mas É o João Campos. Um correlato. seria uma pessoa É mais assim, João Campos, porque que- tem família. Para esses caras. Do do mas PSB. mas do é- Eduardo Campos, família Eduardo É, Campos. então seria é o uma menino coisa assim. Campos lá. E cara, ACM Neto, coisa assim, né? o lance é o seguinte: tem que tomar poder e fazer as coisas acontecer como a gente quer. Claro que não é a todo custo, Sim, e claro sim, que você tem obedecendo às princípios, você não vai vender. Porque aí o cara pensa assim, Centrão compra cargo, compra lote, né? Loteia tudo. Então você entrou no esquema. Não, cara, eu preciso de apoio para ganhar voto, para conseguir poder, para conseguir comissão. Entrar nas pra conseguir- comissões. Você tem outra saída? Beleza, me explica, eu compro. Ok, Só que assim, falar só, sujinho, você... Olha que é o seguinte, olha, veja, se for levar as últimas consequências... Desculpa. Não, se for levar as últimas consequências desse pensamento, o que tem que ser feito é o seguinte: a gente se isola da política, a gente pega umas dicas com os nossos amigos da Revolução Armada, a gente exatamente. matou a galera, toma o poder, e aí estabelece aqui um Estado... Eu posso ir pra praia enquanto isso? Um Estado completamente independente de todo Não o é uma sistema. sugestão, hein, E gente? Ele aí, só tá a gente descrevendo. fica igual Cuba, sofrendo um monte de... isolado do mundo, com um monte de sanção e não consegue fazer nada e mora... Então, assim... É a manopla de Thanos, né? Como o pessoal fala, o nosso editor. Ironicamente, a direita maluca, a direita intergaláctica, ela quer transformar o Brasil em Cuba, só que literalmente. Eles torcem pra isso, né? Eles Não, querem porque ser a Cuba de direita. Essa coisa, eu não quero a manopla de Thanos na mão de ninguém, nem dos caras que concordam. Eu quero Não, que do a Arthur coisa- a gente estava falando antes do programa que a gente porque a toparia. gente o Arthur Mas poderia. do Arthur a agora. gente topa. Arthur é Ele- nosso ditador. Ele não tem a manopla De ainda. estimação, Alguma né? coisa de Thanos ele já tem. Né? Porque ó, se você encosta no sistema, tudo que você faz é amaldiçoado, os caras esquecem que o Trump, o Trump é um outsider, não sei o que. Outsider da onde, Vê, o porra? cara cheio de ligação com o sistema financeiro, tá lá, teve relação foi com o o Felipe Epstein, falou, sabia de um monte de coisa lá. Outsider, né? Então, assim, olha, não tô dizendo que ele é comprado, não tô falando nada disso. Não. Só que isso é ilusão, é besteira. E Mas outra, ele entra nesse sistema. O Elon Musk é outsider. Pelo amor de é Deus, cara. aquela velha Pô. história, o cara tá esperando Jesus voltar, né? Porque, porra, exato. não, esse cara não é perfeito pra mim, porque eu sou limpo demais pra votar. Cara, você tem uma opção normalmente binária. Ou aqui ou ali, às vezes tem 3 opções, né? Como foi aqui em São Paulo, e o pessoal escolheu. Até os mais malucos escolheram a opção do cara que é declaradamente chuchu. canalha. Um chuchu, Então, declaradamente. não, eu digo, não o que ganhou. sim, tá. Muita gente foi atrás de um que... Eu não quero eu quero pelo menos um hipócrita, sabe? Que faz assim, um chuchu. olha, eu finjo que eu não sou canalha, mas o cara declaradamente, desculpa, aí eu acho que passa um pouquinho do limite. Mas beleza, tem os seus motivos até de revoltado Sim, para fazer sim. isso. Por isso que eu acho que Macaco aí eu Simão, volto né? à questão da conversa. Se pelo menos entre a gente ter a capacidade de discordar e seguir o jogo, entendeu? Seguir o jogo. Porque o que está acontecendo assim, se você discorda, é que nem aconteceu com a gente do Guinho. Né? Fala aí. Discorda, cancelado. Eu ia falar aqui, por exemplo, a coisa está tão doida e cheia de oportunismo e que é uma vergonha. Por exemplo, o Salles, quando o Trump ganhou, e o Lucas botou bem um ponto, o Trump, ele falou, o Trump é intergaláctico, não sei se vocês viram esse tweet. Isso, Vergonhoso. Então, e exatamente, o cara tá lá há anos, o cara, tá
porra, fez operações no mercado imobiliário, tá no mercado financeiro, enfim. Aí o cara fala intergaláctico e tal, e ele esqueceu exatamente da aliança do Trump com o Kennedy, né, Bob Kennedy. Mas por quê? Porque... Cara, às vezes eu fico olhando, ele é o próprio berbigão, sabe? O cara é um berbigão. Porque você chega aí e fala assim... ele dá uma de Zambelli, da Faria Lima, sabe? Aquele negócio assim, agora vou lacrar, o Trump é intergaláctico. Foi exatamente o contrário, o Trump confirmou a tese que todo mundo na direita que quer realmente ganhar o poder e tal, falava, cara, tem que fazer apoio, tem que aceitar, entendeu? Pô, tem que aceitar o apoio do Kennedy. Enfim, cara, tem que construir um apoio pra ganhar a eleição. Deu certo, cara. Olha aí. Aí o cara vem com essa, sei lá, não sei o que passa a cabeça desses caras, mas é de uma latrina psíquica, uma coisa impressionante, cara. É uma besteirada. É a mesma conversa, é o mesmo modus operandi psicológico do cara de esquerda. Ele acha que ele sabe a solução. E se o chefe, o cara que está acima dele, que tem uma posição, inclusive, muito mais carismática, muito mais agregadora do que ele, não segue o que ele fala, aí aquilo é o fim, cara. Acabou. Aquilo é o fim. Acabou. Por quê? Porque eu sei, o cara se vê como um cara que enxerga tudo assim como se ninguém enxergasse. Esse é o grande problema. É mais um entendeu? líder que um chefe nesse caso, né? Uma figura. É, o líder, né? Um Um líder, cara né? muito mais com apelo porque realmente popular muito maior do que o líder, deles. ele não pode simplesmente... Porque o chefe pode chegar, eu quero assim, e você discordar absolutamente e acabou. O líder não, ele precisa meio que te convencer de alguma forma, né? Só que aí é que nem o Trump lá, você imagina aqui, é que as pessoas não fazem o paralelo. O Trump lá, acho que foi no Michigan, ele chamou os muçulmanos, cabeça de toalha mesmo, barra pesada, para falar, ó, estamos aqui contigo. Imagina aqui os cristãozinhos puro e não sei o quê. Ai, mas ele falou com o muçulmano. Vendo todo mundo como meu inimigo, amigo, né? sem o voto do muçulmano, ele não ganha. Sem o voto desses caras, não ganha. Você prefere o quê? Ganhar de 4, aquela velha história? Então, beleza, vai perder de 4. Deixa a gente ganhar de pé, que foi o que aconteceu com o Trump, e no final ele acabou ganhando de pé, né? Porque aliança. Agora, o que ele fez? Ele falou, não, vou fazer aliança a qualquer custo, que isso realmente, na imaginação deles é isso. A aliança a qualquer... Não é a qualquer custo, olha, cara. mesmo do ponto de vista cristão, aqui, o Trump fazendo as concessões, o lance do aborto, falando, então, veja bem, não é bem assim, no discurso, né? Sim. Ele fez umas concessões. Qual foi a prática dele? Exato. Ele fez umas concessões que eu, por exemplo, eu não aprovo. Tá errado fazer isso aqui, especialmente enquanto cristão. Né? Então, assim, eu não sei de onde eles tiraram esse papo de sem concessão. Exato. O negócio é o seguinte, olha, ele lá ganhou, nós aqui perdemos, quem ganhou aqui foi um só que eu quero, filho da do meu ponto de vista, só que eu quero fazer parecer que eu sou parecido com quem ganhou lá, e que eu só não ganhei porque as pessoas são ruins. E aí beleza, aí fala essa merda e bola pra frente, fica lá parecendo bonitão. A mesma afetação de virtude. Olha... Exato, a sinalização de virtude dos progressistas. Exato. Eu falei que esses caras, quando teve o ataque, né, dizendo que a gente era duguinista, que toda essa baboseira que tá aí, que falava e tal, quando teve toda essa besteira, eu falei na época o seguinte, de um grupo que estava na direita aí da internet, que não por menos esse mesmo grupo começou a se conectar e ser um defensor dos intergalácticos. Mas que esses caras são um líder de seita que é curioso, que é tipo Osho. Aí nem que fosse sacaneando, eles são Osho, mas são igualzinho Osho. O cara tem uma dogmática, ele quer fazer a cidade dele sozinha lá nos Estados Unidos, né, arrumar um muro, só que, né, botar a turma dele, comprar umas metralhadoras, começar a mudar o nome da cidade e começar a dizer, olha, aqui a gente tem uma comunidade separada, entendeu? E começar a subverter a pátria, subverter tudo a partir da comunidade deles. Então esses caras não aceitam qualquer tipo de ponderação, entendeu? Ou divergência. Então isso não é política. Isso é líder de seita, pô. Seita religiosa. Então o cara fala que é cristão, que não sei o quê, mas ele é Osho. O pior é que aí eles apontam, vocês estão seguindo o que o Bolsonaro quer cegamente. Eles invertem tudo. Mas é verdade, eu não sei nem o que o Bolsonaro nem quer. Eu nem sei o que ele pensa. Pro que ele quer. Acho que nem ele tá sabendo tão 100%. Acho que ele nem quer a mesma coisa o tempo inteiro, assim, todos os dias. Né? E uma coisa que é bem curiosa aí, que tem uma coisa incomum entre o pensamento dos progressistas amorosos, dos intergalácticos e do pensamento gnóstico. Sabe qual é que é? É a suspeita.
A suspeita. Isso. O gnóstico olha pro cosmos com suspeita. A matéria tá me enganando, isso aqui é ilusão, isso aqui me prenderam aqui, Deus me sacaneou, ele tá querendo fazer um negócio. O progressista olha para toda a estrutura social também com a mesma suspeita. Tudo que alguém diz é sempre encarado em primeiro lugar com a mentalidade mais crítica e suspeita possível. Esse cara disse isso, mas qual é o interesse por trás disso? Quem ganha com isso? Quem é que tá perdendo com isso? Cara, a direita cristã, né, purista, intergaláctica, que devia olhar em primeiro lugar com caridade, né, e para depois, a partir do que acontece, ir tomando juízos e construindo suspeitas. Não. Tudo o que o sujeito que não está no meu grupo diz é encarado primeiro com a máxima suspeita possível. Né? E isso, olha, desculpa, mas isso não tem nada a ver com o Platão que a fulana representa. Não, assim, olha, mas assim, por exemplo, no campo político, ter suspeita, ter dúvidas é ok. Dúvida não, suspeita também. Suspeita, Você não sabe qual... Não, político eu suspeito sempre. Concordando com você, mas dizendo assim, que no caso da política é até uma atitude que você... entende, mas assim, o problema não é ter suspeito, o problema é simplesmente negar a chance da conversa, do diálogo, para você perder a suspeita. Não, inclusive, você impede isso. No caso que a gente tá comentando do pessoal da direita intergaláctica, é assim, tu tava do lado do sujeito até ontem. Aí o cara fez uma coisa que lhe pareceu esquisita. E você não foi chamado? Exato. Né? E aí liga a suspeita. Não, só pode ser um agente comunista, russo, enfim, tá se vendeu pro Centrão. Tá ouvindo. Então, assim, no primeiro deslize, na primeira coisa que parece ser um deslize. E assim, é saber entender como é que funciona a questão política. Porque aí vai vir também aquele cara que vai citar o Olavo, que uma vez falou mesmo, se alguém fala que a política é a arte do possível, o cara é um picareta, quer te fuder, não sei o quê. Olavo... Agora, o contrário de falar que a política é a arte do possível, no limite, é você querer uma utopia sempre. É uma coisa impossível. E assim, desculpa, eu tenho filhos, eu quero que eles vivam num país em que eles consigam viver ainda. Se eu não tiver algum alcance de algo possível, sei lá, tipo, mudo de lugar, vou pra Flórida. Então, olha, no caso do Olavo, só no caso do Olavo, só para concluir essa parte do Olavo. O Olavo fez, eu não tenho nem o que dizer, eu sou assim, eternamente grato que ele me abriu os olhos. Agora, em parte o discurso dele era um discurso muito bélico, muito belicista, e para mentes fracas faz um mal desgraçado. Porque o Olavo era muito curioso, ele tinha um discurso bélico, mas era uma pessoa altamente amável. Amava o próximo caridosa, de verdade. Se fosse um esquerdista lá conversar com ele, eu tenho certeza que ele receberia. Sim, como aconteceu. Como o Dugin, como ele discutiu com o Dugin, né? Enfim, e essa galera é o contrário. Eles parecem mansos no discurso, mas eles são extremamente radicais e frios por trás. Esse é o ponto. Entendeu? Parece bacaninha, falam de um jeito meio, né? Porque o Bolsonaro não está, não sei o que, tal, mas por trás é só punhalada, E vamos lembrar que a esquerda... Não estou fazendo nenhuma, mas eu... Fizemos até aquela música do Bohemian Rhapsody que a gente sacaneou. Uma das críticas da esquerda e da direita quando o Bolsonaro entrou é que ele não fazia, você não... conversou, a palavra não é essa. Puta, negociou. Também não era, eu vou lembrar. Enfim, também não Articulou. Você não articula. O Bolsonaro não articula. A direita reclamava. Bolsonaro não articula. A esquerda reclamava. Bolsonaro não articula, precisa saber articular. Aí quando o cara aprendeu depois de muito tempo, vamos articular. Vendido pro Centrão, caçabista. O negócio ele quer que o Bolsonaro articule segundo... a própria, exato. Então, atenção, tem uma coisa que une, cara, quando eu fui olhar esse grupo, e eu não sou psicólogo, vocês sabem disso, mas às vezes eu estudo, mas olhando esse grupo tem uma característica que é comum a esses caras, e o nosso editor-chefe vai brigar comigo, que eu comentei com ele, falou, para de arrumar confusão, mas eu vou falar, hoje eu vou falar. Hoje é dia de treta. É hoje. Treta. Todos eles, inclusive quem nos apoiaram, que foi o Marçal, tem essa característica comum. Todos são narcisistas.
Absoluto. São absolutamente narcisistas. E daqui narcisista patológico, que é quando ele é pego fazendo merda, ele dá um jeito de se fazer de vítima, entendeu? E querer culpar os outros. Não, gente, eu tô sendo perseguido, meu Deus, eu sempre amei o Bolsonaro, e agora, porque eu sou purista. Então, assim, são todos narcisistas. E, portanto, eles não têm, para mim, de verdade, uma discussão real sobre a direita, entendeu? Eu olho os caras com um nível de desconfiança brutal, porque, para mim, são narcisistas. Então eles vão mudar o discurso, como alguns já mudaram, entendeu? Alguns inclusive já começaram a dizer assim, não, veja bem, temos que compor mesmo, porque como é que nós vamos ganhar cadeiras não, mas as comissões na Câmara, né? E o cara que estava no YouTube outro dia chamando a gente de direito caçabista já mudou de ideia, já começou a falar que compor é importante. Qual a maior cara de pau do mundo? É a TV Globo, né? O cara fala uma barbaridade, no mês seguinte ele esqueceu o que falou e não defende o contrário, né? Porque sentiu que o vento está contra. Então esses caras, para mim, tem essa característica do narcisismo, cara, patológico, claro, evidente, e não são dignos de confiança. Falei! Não, mas assim, não, eu acho que eu consigo perceber em algumas boas almas ali uma coisa sincera, assim, porra, eu não quero porra, que centrão, a gente tá há 100 anos nessa merda. Eu consigo perceber um lado de uma galera, por isso que eu falo, eu não tô falando que são todos, e realmente às vezes você percebe essa coisa narcisista mesmo. Mas eu acho que tem muita gente, principalmente os caras que vão atrás, os seguidores, os caras no Twitter, não sei o quê, que vão, mesmo que cara, a gente lutou até hoje pra tirar essas pra de repente o cara vir abraçar Kassab. É chato. Não é uma coisa que eu falo, nossa, que legal. Eu lutei até hoje pra vir sentar com o Kassab e conversar. Não é isso. Agora, velho, esses caras eu acho que a gente pode até dar uma coisa, o benefício da dúvida, pode ser que o cara tenha mudado mesmo, mas tem gente que você já, pelo menos você deixa um pezinho atrás ali, até... Esse é o ponto, assim, a questão aí, eu vou roubar o espaço de fala do Lucas, que é a questão do amor ao próximo cristão. O amor, cara, a gente tem que amar essas pessoas e assim, se eles mudarem, ou se não mudarem, porque também aí parece que a gente é que sabe e eles não, a gente né? também tem que mudar. Agora, exato, assim, a gente pode sentar, conversar e tentar chegar num acordo, apresentar visões diversas sobre, mas parece que a gente está do mesmo lado, né? A gente está lutando contra um inimigo que também a gente tem que amar, mas a gente sabe que as atitudes desse querem o nosso mal de verdade. No caso das mulheres. No caso exatamente. Então, assim, a gente precisa se articular até para permitir tentar tirar esse monte de ervadaninha que entrou no debate, que assim, que está envenenando a discussão legítima, entendeu? Então não tem problema nenhum com nenhum deles. As relações. Agora, assim, me parece, é isso que a gente fala, você pega o YouTube, o Twitter, sobretudo, você olha que a intenção do cara não é debater, é simplesmente ganhar a projeção, se colocar como alguém acima entendeu? E isso é muito triste, porque aí o cara é isso, né? É o narcisismo que ele falou. Você não está interessado em discutir, né? Você quer ser o quê? Você quer ser a paródia da direita, que é a Carla Zambelli. E não seria a hora, né, de aproveitar que a janela de Overton tá se movendo? Porra, vamos junto, né? Vamos junto, vamos entrar no mesmo barco, vamos tentar achar alguma solução. Né? Não porque eu não tenho nada a ver com a isso. gente, pelo contrário. Cara, eu tenho dissolução. A gente fala bastante. A gente tem algumas coisas sobre literatura que pode ajudar. Né? Que ajuda na percepção. Eu ia dar um exemplo. Eu acho que muito do que a gente acertou de diagnóstico, quem acerta mesmo assim é o Arthur, quem tal. Tá estudando. Mas mas muito das nossas conversas é porque quem acompanhou a gente aqui, eu não sei se percebeu, mas a gente aqui conversando nos bastidores, a gente sabe o quanto a gente mudou desde que começou. Eu era um liberalzão, cara. No começo do Quinto Elemento, primeiro dia, vamos gravar, não sei o quê. Pra mim, liberdade é acima de tudo e que se dane o avião, entendeu? Liberdade é acima de tudo e Deus nós vamos ver depois. Depois a gente vê. Então, assim, tem muita coisa que você também aprende no caminho. E eu acho que tanto o Trump quanto o Bolsonaro, quanto a gente aqui tenta, né? Tem essa como é que eu posso fazer? Essa característica boa de conseguir mesmo não ter vergonha muito de... Porra, não. Cara,
Se alguém vier aqui e me mostrar, pô, o aquecimento global existe mesmo, ó, tá aqui, ó. Foi você que fez. E foi o E seu a peido culpa é e o tua. peido da vaca. Eu vou falar, gente, ó, falei esse Vamos tempo ter que- todo vamos isso ter aqui, que mas trabalhar, caguei, né? Vamos ter que- Então, assim, existe uma humildade que normalmente quem se projeta não tem, porque o cara se projetou um pouco, porque o cara... O cara ele se quer ter criou razão nisso, só, né? né? Ele Quer quer ter dizer, razão. ele quer ter razão. E aí tem um lance do modelo quer de discutir. negócios também, que é o seguinte. E aí é diferente entre a esquerda e a direita, porque o modelo de negócios atual da esquerda é tirar dinheiro de fundação internacional. Isso. Esse é quem sobrevive, quem tem projeção pra caramba. Até o cara que parece underground, tipo o Mídia Ninja, que é Sim, aquele site feio pra burro, aquele Sim, negócio. Tô cheio da grana. Exato. E eles Tem estão Jorge Soros, É. cacete. E aí eles se comprometem com o quê? Essa esquerda se comprometem com os talking points, os bullets das fundações internacionais. Isso. O cara tá lá, Revolução Armada, acabar com a Sim. democracia burguesa, mas ele tá, tipo, falando todos os pontos do ESG, Isso. assim. Faz cosplay de pobre. Mas, Exato. Cosplay de revolucionário. Exatamente, é o Morando na- Boulos, esses caras. Sim. Aí a direita tem um outro problema, porque eles arrumaram um modelo de negócio também, que é um modelo de negócios que é convencer o seu pequeno feudo de que você é uma suma autoridade em alguma coisa E eles te bancam. pra você vender um curso de R$700 pra eles. Isso aí. E aí, meu amigo, e o cara tem que parecer que ele é Deus encarnado, que ele é o próprio Logos, né? Eu falei aqui a verdade porque saiu da minha boca, e se você questionar, você é burro. Aí entra aquelas táticas de humilhação, o cara faz uma pergunta pra você, você responde como se ele tivesse a pior das intenções dentro do coração dele, e aí o cara fica se inflando, e aí, olha, numa dessa é engraçado que tem uns caras que crescem mais que os outros, e eles estão meio que na mesma bolha. Aí aquele sujeito que cresceu um pouco mais, você tem que parecer muito grande, mas você não pode contradizer as opiniões dele. E aí começa a se criar esses núcleos, e aí a verdade ficou muito Se longe. dane, exatamente. Porque o cara quer pagar as contas Sim. É justo, né? Tem que pagar as contas, mas, Mas não você a vai custa de você sacrificar vender. a verdade? exato. É verdade. Ah, custa disso. Esse é o ponto. Fala aí, Arthur. Não, eu tô ouvindo agora, eu só concordo com vocês. Dessa aí eu fiquei pensando, porque no fundo eu acho que o cara, quando a gente fala dessas bolhas, eu acho que no fundo é o início do problema que a gente falou. O cara também se sente sacaneado, o cara, ele acha que ele tá fazendo uma análise isenta, mas ele também tá com um sentimento de manipulação qualquer, em que ele também se sente sacaneado, ele é incapaz de fazer uma interpretação real dos fatos. Entendeu? Então ele fica muito na torcida, tem muita torcida nessa história. Então, no início da nossa conversa, a gente falava que o grande problema de tudo isso é que a política virou, por esse motivo desses liberais, ou enfim, dos globalistas, woke, que manipulam, né, as redes e a mídia, ele gera na gente esse sentimento, né, e acaba criando uma polarização que é o oposto, inclusive, de uma discussão política, porque não tem problema nenhum polarizar. Eu não acho que a polarização seja um problema, tá? Isso. Eu acho que a democracia real só existe com polarização, Claro. entendeu? Com discordo, com alternativas possíveis. E os caras falam que não existe alternativa possível. E aí, esse cara que você está falando, Lucas, que está na bolha ali, ele fala que não existe alternativa possível, só existe a dele. Então ele só se aproxima do mesmo discurso de sempre, mas para mim é porque o cara faz isso, é porque ele está manipulado por um lado, entendeu? Ele está se sentindo sacaneado e não Mas sabe como falou, sair desse problema. Você tocou num ponto legal. Eu acho que o fato de a gente ter vivido a vida mesmo fora, né? Tipo, pô, eu fui muito sacaneado nessa vida. Quantos empresários não falaram que a minha banda ia explodir no Brasil inteiro se eu fizesse 10 shows meio que na faixa, não sei o quê. Quantas vezes. E aí você vai criando calo, você vai também perdendo o medo de ser sacaneado. Eu tava falando hoje com alguém que eu falei assim, uma pessoa me falava, pô, mas você é muito confiado, né? Tem essa palavra confiado. Porque você confia muito. Eu falo, cara, eu confio porque assim, eu vou tomar uns tombos, mas se eu não confiar em ninguém, a minha vida vai ser muito pior do que de vez em quando. Óbvio que quando você cresce, você fica mais malandro, você já sabe em 3 palavras que aquele cara vai te... Mas essa caridade mesmo de falar, pô, e se o cara realmente... Aliás, o Jordan Peterson fala isso, né? Ouça o outro como se ele realmente tivesse a chance de saber mais que você, e é isso que ninguém faz hoje, né? E todo mundo acha, não, eu sei mais, e nem ouve o que o outro falou, já responde
Exato. E o Jordan Peterson, ele é exemplo, por mais que ele tenha todos os problemas dele, que ele é um exemplo que, assim, quando ele tá num debate, você vê que fala alguma coisa pra ele não responde. Ele para, ele pensa um pouco, fica até um pouco assim. Aí ele responde. Ele é uma pessoa comedida nesse sentido, ele faz o que ele pratica o que ele tá dizendo, nesse sentido ele é sincero, né? Sim. Agora, Você tem- voltando à esquerda, só pra gente não fechar, voltando pro assunto, o grande problema é porque essa direita ainda tem discussão, eles não querem matar a gente, né? Não, eu imagino que não. A gente também tem que fazer essa distinção. Eu imagino né? que não, Por né? enquanto não, né? Pelo menos até Quer saber? tem que fazer essa distinção, que a gente está nessa coisa quente dos intergalácticos e se empolga, mas Sim. o que eu acho que é o mais perigoso desse discurso que a gente viu é que quando o Trump ganhou, por exemplo, quando o Biden ganhou, a gente não viu ninguém da direita, pelo menos, eu não sei, só se na bolha, fora da bolha aconteceu, enlouquecer, essa coisa histérica que acontece. Então você vê que existe uma doença social na esquerda que não existe é diferente, pode ser, são sintomas diferentes, são reações diferentes para a mesma coisa. Acho que né? tem, por exemplo, no caso da direita, tem uma certa indignação, que talvez também seja exagerada, não sei, tá? Mas aí é natural. Não, mas assim, uma certa indignação de questionar, porque assim, a gente sabe que, por experiência, né, que como a gente lida com um grupo, o comunismo, enfim, vamos dar nome, né? O comunismo, ele não está interessado em disputar democraticamente as coisas, é o que a gente estava falando já. Eles estão interessados em tomar o poder, não importa os meios, entendeu? Então eles manipulam a eleição, eles utilizam todo o aparato judicial, aparato Midiático. Não existe dignidade humana. Atenção, o Carlos de Freitas não disse que manipularam as eleições aqui, hein? Ok? Ele não disse Falando isso. que, assim, a gente manipular. Ele disse que podem manipular, por exemplo, pra assim, eles não ligam. Estou falando da Manipular, Venezuela. Qualquer pessoa sabe que na Venezuela tem eleições democráticas. É óbvio que tem. Todo mundo sabe que tem. Assim como tem outros lugares que ganham o mesmo candidato. Vai saber, são coisas da vida. Mas o que a esquerda não tem é essa coisa da dignidade humana. Porque, Exato, então não importa o meio. Não importa o meio. O pet é mais importante que o homem, né? Por Isso, exemplo. vale não é à tanto toa quanto, esse né? movimento, não é que a gente não gosta de bicho, mas não é à toa o movimento de colocar o animal acima do homem. É porque o homem. então se o cara for errado, mata ele logo. Pior, Não tem uma dignidade. É pior, é árvore. Acima, Se você tem um árvore. bichinho, ainda tem alguns anos. É. Mas o que é árvore, né? Tem mais dignidade. Uma Tavam selga. transformando O cara o olha rio para uma em selga com sujeito mais de direito. Tava né? transformando o rio Rio em sujeito de direitos direito. direitos do rio, dos rios. Então é isso. Então a gente sabe mais ou menos como funciona. Aí você tem uma derrota com meio de. Que você começa a questionar, e isso gera indignação mesmo. Sim. É legítimo. Agora, beleza, foi lá, provou, ok? Ok, tá bom, volto pro meu lugar, perdi, o que eu vou fazer? Né? Não, então, é que no Então, caso, a indignação com uma injustiça possível, e aí tem a questão das eleições, do fato de elas, independente se houve ou não fraude, elas são suspeitas no sentido de que você não consegue Exato, contar, qualquer Zezinho da esquina consegue contar, beleza. Isso, Como em 2020 os votos por correio foram estranhos, a forma como eles chegaram, nos Estados Unidos. entendeu? Aí o que os Estados Unidos, os congressistas americanos de republicanos fizeram? Começaram a enfiar um monte de lei nos estados para que as coisas pudessem ser mais legítimas, mais claras, entendeu? Mais Vai chegar. transparentes, né? Os caras se mas peraí, o cara prepararam. precisa ter, ele precisa isso comprovar que ele é americano, ele precisa apresentar identidade. Tanto que você vê na maioria dos estados que a identidade foi mostrada, era obrigatório, o Trump ganhou. Enfim, sem fazer onde nenhum não era, onde não era. A Kamala ganhou, acho que quase Todos, teve uns 2 ou 3 só que ela ganhou que precisava de identidade. Exato. Mas Nos de sempre, o né? que eu quero é Nova deixar York. bem essa diferença, que a esquerda está fora da realidade. Quando eles perdem, eles não perdem só a eleição, eles perdem a narrativa inteira que os caras estão falando. Porra, mas aquilo não era verdade. Você vê aquela mulher falando assim, eu fui comprar champanhe, e aí o cara falou que... Cara, ela vive uma realidade paralela, uma realidade mesmo. Você está falando de uma americana, isso, uma americana que dizia que eu sou psicóloga. Não, eu sou cientista política, eu sei o que eu estou falando. Você aí, atendente, ela passou não num sabe. caixa, num atendente, ela estava comprando um champanhe, No não dia tinha da eleição. acabado ainda Não a tinha nem apuração, estava no começo. começo.
E aí, você chegou a ver isso? Não. Você não Não, viu muito, isso? muito legal. Ah, eu acho que eu postei Porque um, isso ela falando antes da apuração. com uma Falou arrogância. assim, né, eu passei pelo caixa do supermercado e o caixa falou assim, pô, o champanhe é pra comemorar o quê? Ainda não acabou. Ela falou assim, não acabou. A Kamala já ganhou. Uhum. Ele falou assim, não, mas pode ser que tá meio vire, apertado. parece que tá apertado. Ela, menino, eu sou cientista política, eu trabalho com isso. A carteirada dela. E ela, será dá assim, uma, ela? e ela dá uma risada. E aí a que eu acho que risada é podre. A risada é histérica e louca. Todas as reações. Por isso que eu falo, a reação da direita, revolta, até invadir o Capitólio lá, é uma questão de revolta, raiva, não sei o quê. A reação da esquerda é maluca. É maluca. Por quê? Porque você precisa ter a humildade de falar assim, nossa, meu mundo caiu. Como aconteceu com a gente, de certa forma, com a esquerda, quando a gente era de esquerda e virou de direita, aconteceu de um jeito mais calmo. Porque em a gente não 2022, tinha... sabe o que é ficou engraçado? A né? gente não tinha todo o aparato midiático mundo caiu. falando que Mas existia caiu. uma Em realidade. 2016 ou Mas não caiu. Mas eu não saí 2017, gritando, né, pela rua. teve um sujeito chamado Scott Adams, que é o cara que faz o Gilbert. Sim, o né? ganhar de lavada, né? Exato. Então, esse livro ele é bem engraçado, ele é bem vulgar, etc. mas assim, ele tem uma coisa curiosa, porque esse sujeito, para quem não sabe, ele é esquerdista. Sim. Ele é esquerdista, Mas ele- só que ele se tornou um apoiador do Trump. Só que ele se tornou um apoiador do Trump sem ser apoiador de verdade. O que ele fez? Ele começou a fazer umas projeções. Ele falou, pessoal, pelo que está acontecendo aqui, todas as pesquisas falando que a Hillary ia 99, ganhar na época. 99% É, tinha. e aí ele falava, olha, pessoal, eu tenho a impressão de que por esse movimento, por essa retórica, o impacto que isso está tendo aqui, que o Trump vai ganhar e tal, e não sei o quê. Em algum momento, ele começou a simpatizar com o Trump e a dizer que apoiava o Trump. Aí ele começou a receber ataque, desmonetização, um monte de problema, meta de monte e tal, não sei o quê. E aí o que ele fez? Ele falou, pessoal, porque eu estou sendo muito atacado, estou tendo problemas na minha vida pessoal, mesmo que eu não tenha mudado de ideia, ele não falou ipsis literis isso, mas foi o que ele disse, assim, mesmo que eu não tenha mudado de ideia, eu estou dizendo aqui para evitar problemas, não porque eu acredite que eu sou oficialmente um apoiador da Hillary, ok? Ele não falou assim, eu acredito na Hillary, não, oficialmente eu sou apoiador da Hillary. O discurso dele continuou o mesmo, ele continuou achando todas as coisas que ele achava, mas porque no discurso, no nível mais superficial possível, ele se rotulou como um apoiador da Hillary, Foi absolvido. eles falaram, não, então fica aí, fica de boa. Pararam de atacar. Loucura. E aí, esse cara, ele escreve o seguinte no livro dele, ele fala, olha, e ele é completamente relativista, e para ele esse lance de realidade objetiva não existe praticamente. Ele fala, olha, Cartunista, filho. ele fala, olha, é o seguinte, existem duas realidades conflitantes. Ele usa essas palavras. Cada pessoa está olhando para fora de si e vendo um filme diferente. Mas isso é verdade. E aí, Isso tá acontecendo. então e é verdade, é que para ele não existe uma coisa para além do filme, ele não, né? Sim. Mas É ele só fala uma- isso. E olha, é como se, tá bom, a gente tem os nossos enganos, aqui mesmo quando a gente discutiu no final das últimas eleições presidenciais, a gente fazia um programa, não era o Puxando o Fio ainda, tinha o Arthur, o Musa e o Kim, etc, ao vivo. A gente falava sobre a política e o pessoal, pós-vitória do Lula, tava irritado. Acabou Lá, o mundo. não né? pode subir a rampa, não sei o que, nós temos que fazer alguma coisa. Mas assim, a partir do momento que subiu, o pessoal falou, tá bom, vamos ver o que a gente faz, né? Tem que dar um passo pra trás. Exato, tinha lá gente rezando pro pneu, tinha loucura, beleza. Mas as pessoas não estavam assim, olha, eu não consigo aceitar que isso está acontecendo. Eu falo, olha, eu não quero que aconteça, eu vou até as últimas consequências para evitar. Mas não era histeria, o cara não tava... Fora da realidade. Exato, né? não era tem. essa loucura. A gente Teve fica... casos de Sim, histeria, mas Sim, era mas não bem é isolado. generalizado. Mas, por exemplo, exato, você pega exato. as pessoas se filmando. O As cara pessoas se se presta filmando, a pessoa se Chorando, filmando, né? chorando, gritando, Arrancando raspando o o cabelo. cabelo. Então, assim, Dando chilique. esse é o ponto. Dando chilique, A gente tem uma indignação, que é uma indignação muito mais pautada pela política real, que a gente conhece e sabe que ela não é feita às claras. Sim. O esquerdista, ele está pautado justamente que assim, ele acha que entrou o mal, é o mal encarnado, No mundo, que entrou, que vai matar todos os LGTV, vai matar todos os negros, todo mundo, quando na verdade é o próprio caso do Bolsonaro. Quando foi eleito, cara, Tinha amigo que morreu falava, muito. Se você pegar os índices de criminalidade agora, aumentaram muito mais todos. gay agora Aumentaram do que- todos, entendeu? E aí você fala assim, então peraí, tem algo na realidade que vocês não estão vendo. É isso que vocês precisam E assim, tentar entrar. uma coisa boa, o André Clevo falou um negócio que eu achei
simples e que a gente devia fazer aqui. Vocês não, todos aqui que assistem a gente, provavelmente são mais para ser pró-Trump. Mas pega um amigo que fale alguma coisa e fala assim, cara, anota tudo que você acha que ele vai fazer. Anota no papel. Daqui a 4 anos a gente volta e vê o papel. Se você tiver razão, eu vou falar, cara, você tinha razão, arreguei. Mas anota todos os seus medos, todas as coisas que você acha. Se ele fizer uma, porque os medos dos caras são tão disparatados que você fala, cara, e é uma coisa simples. E eles não querem, sabe aquela coisa quando você tá com raiva e não quer ficar, sabe assim, tipo, não vem me resolver minha raiva aqui, me deixa aqui, me deixa em paz, que eu quero ficar puto hoje. Então é mais ou menos isso que a esquerda tá passando, eles estão passando por uma reação infantil, trauma. Não só isso. Reação infantil. É um trauma, mas isso é da forma como eles veem o mundo. Olha, eles veem, pegar um negócio... Trauma causado pela mídia, né, que isso é importante. Sim, exato. Sim, esse lance ponto, do transgênero, por exemplo, que o cara pensa lá, como a coisa tá na visão dele mesmo. Não, olha, se o sujeito tem alguma coisa dentro dele que ele se identifica assim, ele é assim. Beleza. Aí chega lá numa coisa em que tem dados objetivos que você consegue aferir, como uma competição esportiva, por exemplo. Sim. E o cara vê que tem uma diferença, mas ele não acredita nos olhos dele. Ele acredita no que tá dentro. E ele faz o máximo possível, é da visão do cara mesmo, ele faz o máximo possível para viver de acordo com a ilusão que tá dentro dele. Ele não aceita nada que esteja fora. Olha, e quando o cara entra nessa, não tem mesmo conversa. Tem ou chilique ou se impor pra cima do outro. Isso é negacionismo. Claro, exatamente. De verdade, eles são os mais de verdade. Mas aí você vem essa- é uma visão iluminista, né? É a visão iluminista do homem, fala aí. Essa histeria, quer dizer, da esquerda não é uma coisa nova. Nova que eu digo assim, o século XX lá, meados do século XX. Quando o Khrushchev acaguetou o Stalin pelos expurgos e toda aquela atrocidade que o Stalin fez, aqui no Brasil, inclusive, porque eu tinha um amigo da família que era comunista, stalinista, ele não se matou, mas Araguaia. muitos amigos, o Araguaia Peçanha, Belo nome. muitos amigos se quando assim, porra, não é possível Eu não que o acredito. Stalin tenha feito isso. Porra, o Stalin era Deus, né? Então é mais ou menos como alguém chegar lá de cima e falar assim, ó, Deus não existe. Eu não existo. Fala, eu não existo. Como é que fica? Né, como se ele tivesse Não, chega um outro aí. Eu gosto mesmo. pego o Cristo com a mão na botija fazendo uma atrocidade. Sim, Exatamente. E aí, quer dizer, esse negacionismo é antigo, quer dizer, a esquerda, como não tem né, Essa ligação. É a visão do homem Esse eixo, russoniano, né? né? Sim, E só eu tem acho que- horizontalidade. Não tem, Exatamente. Que é o que eu vou falar já, o elevador de Overton. que a gente isso aí. precisa Elevador começar de a usar. Overton. Acompanha nos próximos eu falei, episódios. Agora, passado. uma coisa No que eu passado. queria só, para finalizar a minha opinião sobre isso, é que isso já seria um problema, essa doença social que a gente tem, que é uma doença mental social que existe Sim. no mundo inteiro. Já seria um problema para a gente resolver com caridade, chegar para os caras, vem cá, meu amigo, não é assim, tal, beleza. Só que o problema maior mesmo é que esses caras querem acabar com a nossa vida. Sim. Esses caras são os caras que entram atirando... cabeça, né? Não... Às vezes é o cara que até entra. boa A parte esquerda da massa. sempre usou a loucura para então, fazer aí, você pega os caras atirando na rua, aquelas coisas. Bom, Por isso que quantas tem muito vezes mais não mulher que- teve nesses últimos anos, teve uns 2 ou 3 casos desses atiradores que você não sabia nenhuma informação, tudo escondido, e de repente, aos poucos vai saindo, quando todo mundo esqueceu a história, você vê, o cara tinha um problema de gênero, tinha não sei o quê, e aí... O da Inglaterra, da Taylor Swift, já admitiram. Que tinha Cara, nos Estados Unidos, muçulmano. naquela escola cristã, que o cara, uma criancinha de 4, 5 anos, também. Então, assim, mas ficou escondido por... Exato. sim, Então, exato. isso é uma Porque ameaça quebra real. a narrativa. E eu não estou dizendo que vai ter que perseguir esses caras, mas a gente precisa, no mínimo, acordar, né? Chamar as coisas pelos nomes que elas são, né? A mídia tem que se ser culpada proteger. por isso. Tem que Então, ser acho que o ponto é assim, a gente tem que atacar os causadores disso. Isso. Esses caras são os cãos São as raivosos. vítimas, claro, São os são as cão vítimas. raivoso.
É o cara que pegou o vírus e começou a morder A todo espalhar. mundo. Agora, esses caras que disseminam o vírus, esses caras têm que ser culpados no Tribunal da História. No Tribunal da e aí, História. Não estamos também dizendo que é para sair dando porrada. em certo Em sentido, alguns casos, dá uma vontade. existem pessoas vontade não disseminando. falta. Tem umas caras socáveis na esquerda, desculpa. Não, existem pessoas disseminando vírus parecidos do lado de cá Do também. lado de cá também. Que é isso aí, disseminando a isso histeria, aí. disseminando a desconexão com a Sim. realidade. Perfeito. E é o seguinte, perfeito. e essa similaridade vem porque o autor da loucura dos dois lados é o mesmo. Né? É Por o que demônio. é aquela coisa, é aquele ditado popular. Deus só te aceita por inteiro. Deus já aceita quando você entrega tudo pra ele. Aí você vai lá e fala, desculpa, falei, e entrega tudo de novo. E fica nessa, né, até morrer. Né? O diabo é o único que te aceita aos pedaços. Ele te aceita. É aquele pedacinho, eu vou omitir isso aqui porque daí eu pareço mais bonito e eu vou vender um curso. Isso aqui porque eu não gosto daquele sujeito e não sei o quê. É isso aqui porque daí eu pego o dinheiro aqui do fundo e tal, não sei o quê. O diabo vai pegando o pedacinho que ele conseguir pegar, ele vai. Sim. É isso aí. Entendeu? E a partir do momento que Até sugar tudo. Exatamente. Então e o pedacinho não é negociar com o Valdemar, com o Temer. O pedacinho é admitir uma mentira. Admitir esse é o pedacinho, entendeu? Então É aquela coisa, o contrato que você assina com o diabo, você não assina de uma vez mesmo. Exato. Você vai por cláusula por Parcelado cláusula. e com juros, o corno. O diabo é quase um banqueiro, né? Muito- Arthur, Não é a alma inteira. suas palavras para encerrar a sua participação aqui. O que você tem a dizer? Para mim, como sempre, eu já cheguei no momento que já esgotamos o assunto de maneira absoluta. Absoluta. Chegamos. Ninguém ao mais fim. precisa Não há discutir mais. isso. Acabou. Exato, não há mais. Agora a hora de acabou, não aceitamos mais polarização sobre o tema polarização. Não há mais discussão. Muito bem. A verdade é essa. Eu só acho que ela não deve ser eliminada. Ela deve ser cuidada, isso aí. tratada e permitida, entendeu? Isso aí. Só isso. Esse é o meu ponto. Eu também Essa é a concordo. nossa Viva a diferença. polarização. Viva! Discordo para poder concordar. Exatamente. Não concordo nem discordo. Muito pelo contrário. É isso aí. Então é isso. Podemos encerramos, nos despedir. Pessoal, lembre-se que o nosso programa está inteiro, agora no final, Sem censura. está inteiro, sem censura, no Telegram, no X. E no Telegram e no X. E no Telegram e no X. Tá no X e no Telegram também. também. Sem censura Fica também. bem lembrado. Inclusive Sem está censura. sem censura. Pô, Mas é isso, Sim. rezem por nós, assistam o Trocando as Bolas, o Notícia de Quinta, O Dei, O- já não dei, dei, não dei, já não dei, dei, já dei. já o dei. Não Dei, Vou o dar, Cine Cine Quinto, Cine Quinto, o Geoeconomia, Puxando o o Fio, Puxando o Fio, o outro programa Quinto Café Elemento, em Família, Café, Filosofia e Família, Cultura. Filosofia e É Cultura. muita coisa, hein, programas, cara? Vídeos É verticais. praticamente a Rede Globo. Manchete. Veja os Globo. ensaios que não tem nome, só tem um título e uma borda azul. Isso. Veja. Você vai ter que começar a falar. Distopia. Agradecemos pela sua companhia nesta programação, que nem você fazia Como na é Globo. que é? Putz, 6 da tarde. Sobe os créditos. Esqueci como é que era. E um beijo, Cris. Põe aqui as câmeras. Paula. Calisto. Cris Calisto. Cris Calisto. Cris Calisto, Paula Borges. Um abraço pra Dona Rosária. Dona Rosário. Também. Um abraço pro seu Jurandir da Quitanda.